Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, povo abençoado de Deus. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez para esse momento tão precioso de meditação na palavra de Deus. É mais um anoitecer com a palavra que está chegando aí no seu lar para abençoar a sua vida e a sua família. É muito bom ter você aqui conosco. Obrigado de coração a você que já é inscrito no canal, você que está sempre por aqui, que Deus continue abençoando a sua vida. Você que já se inscreveu no canal, você sabe da importância de curtir o vídeo, comentar e também compartilhar. É muito importante você fazer essas três coisas: curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda impulsionar esse vídeo e essa mensagem vai chegar em outros lares, alcançar outras famílias. Temos uma barreira enorme aqui, que é o algoritmo do YouTube, e por isso quando você deixa aí o seu like, quando você comenta, você está forçando o algoritmo a sugerir esse vídeo para outras pessoas. Você sabe que o que realmente tem tendência para crescer numa velocidade muito grande são aquelas coisas negativas, coisas erradas, fofoca, mentira, falar dos outros. Agora, quando se trata do evangelho, meu irmão, nós temos aí essa dificuldade, né? E por isso que é importante você entrou no vídeo, já vai curtindo, tá bom? Já vai clicando no joinha para que essa palavra possa alcançar outras pessoas. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba que é muito bom ter a sua visita aqui. Eu peço a você que fique até o final. Lá no finalzinho do vídeo, se você achar que essa palavra é importante, aí você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para receber as nossas mensagens todos os dias. Às 5 horas da manhã, o Amanhecer com a Palavra já está disponível aqui no canal e às 18 horas, o Anoitecer com a Palavra. Estamos aqui todos os dias, nesses dois horários, com um vídeo de 15 minutos. Uma palavra para te abençoar e uma oração por você e por sua família. Então, vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Amém? Meus queridos, a palavra de hoje, eu quero ler um texto muito conhecido. Eu sei que alguns de vocês conhecem esse texto de cor, né? Mas ele é muito importante, que é Romanos 8:26. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Já temos aqui uma palavra, né? Uma lição que aprendemos aqui nesse texto, né? Muitas vezes nós enfraquecemos na jornada, né? Algumas vezes perdemos a motivação diante das lutas, das perseguições, dos inimigos, mas graças a Deus, graças ao Senhor por sua bondade, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador. Aquele que está conosco, né? Consolador, consola a dor. Então ele consola você nos momentos de dores, nos momentos de lutas e adversidades. O texto prossegue dizendo: porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos aqui nesse texto várias lições preciosas. E claro que uma delas que está bastante compreensível aqui nesse texto é que nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para orar, para viver em oração. E por que nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para orar? Eu vou te dar uma resposta falando de 3 motivos pelos quais precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para orar. Mas antes,
eu quero que você entenda que todos nós precisamos orar. Tem gente que pensa que só o pastor tem que orar, que só o intercessor que tem um ministério tem que orar. Tem gente que pensa que só o músico, o cantor, o líder da rede ou do departamento da igreja, aquele que trabalha à frente de um ministério, o missionário, o diácono, a diaconisa, só essas pessoas precisam orar. Mas na verdade, todos nós, sem exceção, precisamos orar. Todos. A oração para o nosso espírito, para o homem interior, é a mesma coisa do ar para a vida, para o corpo físico. Se uma pessoa não respirar mais, ela vai morrer, né? Parou de respirar, não tem mais vida. E assim também é relacionado à oração. Sem oração, você não tem vida como Deus quer que você tenha. Para você viver bem com Deus, com as pessoas e consigo mesmo, você precisa orar todos os dias. Amém? E aqui, eu me lembro aqui de um texto lá de Lucas capítulo 18, versículo 1, quando o próprio Senhor Jesus disse, é uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus falou essas palavras, orar sempre e jamais esmorecer. Isso me ensina que quando eu estou alegre, eu preciso orar. Se eu estiver triste, eu oro também. Eu estou com dinheiro no bolso, tenho que orar. Não tenho quase nada de dinheiro, estou passando uma luta, aí é que eu tenho que orar também. Eu estou passando uma fase muito boa, eu não posso esquecer de orar. Eu estou passando no deserto, um vale, eu preciso orar. Orar sempre e sempre, sem jamais esmorecer. E muitas vezes nós, diante das adversidades que enfrentamos, nos encontramos sem forças e indispostos diante de um problema, de uma fraqueza, de uma perseguição. E é aqui que entra a ajuda do Espírito Santo. É aqui que você precisa pedir ao Espírito Santo para te ajudar a orar. Você precisa pedir que Ele te ajude, né? Que você se fortaleça, que você possa permanecer em pé. Então, por que precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para orar? Número 1, a nossa carne não quer orar de jeito nenhum. Aqui é o primeiro ponto. A natureza carnal quer nos levar para o caminho do mal, o caminho oposto à vontade de Deus. E você só vence esse desejo de fazer o mal quando você anda no Espírito, quando você tem uma vida de oração. Por isso que é muito importante, na verdade é necessário você pedir ajuda ao Espírito Santo para você orar. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, a partir do 6, falando exatamente sobre esses desejos carnais que querem nos levar para um ambiente de morte. Você só vai vencer esses desejos se o Espírito Santo estiver no comando, na direção da sua vida. E sem oração, irmão, como é que você vai ter a direção de Deus na sua vida? Não tem como. Então, olha aqui, Romanos 8, verso 6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui, irmão, é claro, quem está na carne, ou seja, quem está na prática desses desejos carnais, não pode agradar a Deus. Está aqui. Por isso que você precisa orar, porque é através da oração que você vence todas essas coisas ruins. Verso 9.
Vocês, porém, não estão na carne. Olha aí, quem tem Deus na vida, quem anda com o Espírito Santo, o texto diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é muito importante você entender que nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para orar, para que a gente possa se manter conectado com Deus todos os dias. Então esse é o primeiro motivo. O segundo, por que eu tenho que pedir ajuda ao Espírito Santo para orar? Para que nos momentos de fraquezas ele nos fortaleça. Ô irmãos, muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, não é verdade? Muitas vezes nós choramos. Você há de concordar comigo. Às vezes nós não temos ânimo. Essa é que é a verdade. Isso acontece com todos, inclusive comigo. Tem dia que eu não quero nem gravar vídeo, tem dia que eu estou com dificuldade, né, de gravar uma mensagem diante de alguma situação que eu estou vivendo. Muitas vezes eu vou, insisto, consigo gravar, mas tem outros dias que não. Diante de uma luta, de uma tempestade, e assim é na sua vida, na vida de todos. Nós não podemos nos acostumar com isso e nem permitir que essas coisas vençam sempre. Mas às vezes nós acabamos não tendo a força necessária para desenvolver uma atividade, uma tarefa diante das fraquezas que estamos enfrentando. Então, nesse momento que você ora, o Espírito Santo te ajuda. Uma pessoa fiel, escute bem, uma pessoa fiel, ela pode desejar orar, mas pode não ter forças. Por isso que é importante pedir ajuda ao Espírito Santo. Salmo 40, verso 13. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Essa é uma oração de alguém que está fraco, que está atribulado, aflito, angustiado, passando por uma luta, uma agonia muito grande e que está pedindo ajuda a Deus. E você só consegue superar esses momentos de fraquezas, essas horas amargas, se o Espírito Santo estiver na direção da sua vida, te ajudando na oração. Amém? E por fim, por que precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para orar? Ele nos ajuda a alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo nos ajuda a alinhar as nossas vontades com a vontade de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é muito importante você servir a Deus procurando entender qual é a vontade dele para a sua vida. E você vai entender muitas vezes orando. E quando você está passando por um momento de fraqueza, de aflição, de tristeza, que você está sem forças para orar, tem que ter muito cuidado, porque o inimigo pode chegar, o inimigo pode te atacar e sugerir algo errado para você, e muitas pessoas já se perderam nesses momentos de fraquezas, porque estão passando uma situação de muita aflição, estão frágeis demais, não pedem ajuda ao Espírito Santo. Quem é que chega? O inimigo. E aí o inimigo se aproveita da fragilidade, da vulnerabilidade dessa pessoa e leva essa pessoa para o abismo. Mas com você não. Todas as vezes que você estiver fraco, estiver aflito, você vai pedir ajuda ao Espírito Santo para continuar buscando a Deus através da oração. Amém? Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu quero louvar o teu nome santo por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de meditarmos em tua palavra todos os dias aqui nesse canal. Muito obrigado por essa pessoa que está aqui comigo, por sua família, que o Senhor abençoe, fortaleça, meu Deus, o caído, que essa pessoa que está fraca, ela receba força, ânimo, coragem da parte do Senhor,
Que o Senhor ajude a todos a se levantarem e continuar lutando na força do Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, nos ajuda a orar, porque nem sempre sabemos orar como convém e muitas vezes não sabemos o que devemos pedir. Por isso precisamos do Espírito Santo para nos ajudar na oração. Obrigado, Senhor, por essa semana. Continua conosco, nos abençoando, nos conduzindo, nos livrando de todo mal e que a mão do Senhor permaneça sobre todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Compartilha com outras pessoas. Um abraço, Deus abençoe. Você nasceu para vencer.